Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo aqui do canal Kansas Garage e hoje pessoal, um vídeo especial aí para todos vocês inscritos aqui do canal. Em comemoração aí aos mais de 1.400 inscritos, né, a marca que o canal chegou, eu fiz um vídeo especial aí da história da Kansas. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, foi a custo de muita pesquisa e horas de edição para entregar para vocês o melhor possível. Só peço a vocês que se gostarem do vídeo, deixem o seu like e assim vocês ajudam o canal e a este vídeo a chegarem a mais pessoas, beleza? Então, bora pro vídeo. A história da Kansas começa com a fundação da Dafra Motors em 2007. A Dafra iniciou suas atividades com base em importação de peças de motocicletas de outras fabricantes, ou seja, a Dafra em si não fabricava peças em motocicletas aqui no Brasil, tudo era importado. As motocicletas chegavam em kits para serem montadas na fábrica da Dafra em Manaus. No início, a Dafra possuía acordo com 3 fabricantes chineses para trazer suas motocicletas para o Brasil, a Li-Fan, a Longxin e a Zhongshan. Tendo essas 3 fabricantes como parceria, a Dafra então ofereceria para o mercado brasileiro, em sua inauguração, os modelos: a clássica Super 100, seu modelo de entrada, a Laser 150, uma scooter, uma Street, a Speed 150 e a Kansas, sendo também uma Street, mas com um diferencial. Seu visual era completamente inspirado em motocicletas cruiser, este que foi o principal motivo do sucesso que viria pela frente. Como dito, as motocicletas produzidas pela Dafra eram importadas de fabricantes chineses. No caso da Kansas, sua origem é da fabricante Zhongshan e é derivada do projeto ZS 125-30, a mesma motocicleta vendida lá na China com pequenas diferenças, como o nome que lá na China é chamado de Zhongshan Cruiser Bike, o painel com grafismo diferente do da Kansas e a ausência do protetor de escape. E por último o motor. A moto chinesa tinha um motor de 125 cilindradas, já a Kansas possuía um motor de 150 cilindradas. Porém, o modelo chinês recebeu uma atualização posteriormente, recebendo um motor de 150 e uma restilização no painel. Ainda falando do motor da Kansas, ele é basicamente um projeto derivado dos motores OHV que equiparam as Honda 125 antigas. Então, ele é um motor de mesmo projeto Honda com melhorias, como dissipadores de calor maiores, motor de partida e eixo balanceiro. Seu código é o ZS156FMIB, que gera 12,7 cavalos de potência a 8.500 RPM, com torque de 1,22 kgfm a 7.100 RPM e pode chegar a uma velocidade máxima entre 95 km a 105 km por hora, dados esses declarados pela fabricante. Apesar de não ter números de desempenho empolgantes, o projeto ZS 125-30 foi pensado para ser uma moto street, para enfrentar grandes centros urbanos com agilidade, fácil mobilidade e economia unidos a um charmoso estilo das motos cruiser. Esse motor equipou não só a Kansas, mas como diversas motocicletas chinesas de outras marcas, variando entre 125 a 250 cilindradas. É possível até mesmo comprar esses motores pela internet em sites como o AliExpress. Lançada em 2008, a Kansas chamava atenção dentre os modelos da Dafra, pois trazia um visual com todo o estilo custom que era mais comum em motos mais caras e de maior cilindrada. Era oferecido em 3 cores, preta, prata e laranja, cromados em várias partes da moto, painel solo, banco bipartido, rodas de liga e um charmoso marcador de marcha sobre o tanque de combustível. Além de sua beleza, a Kansas se mostrava um ótimo custo-benefício, pois era equipada com rodas de liga leve, freio a disco na roda dianteira, cavalete central e partida elétrica, o que pode parecer itens básicos hoje em dia para uma moto, mas em 2009 isso era luxo para uma moto de entrada de apenas 150 cilindradas. E esse era o principal slogan da Dafra na época em suas propagandas e comerciais. As motos Dafra são bonitas, modernas, seguras e completas por um preço justo. A Dafra é uma das marcas de motos mais vendidas no Brasil. Sorte? Não, muito trabalho. A fábrica da Dafra tem 20.000 metros quadrados, 8 linhas de montagem e tecnologia mundial. A Dafra tem um estoque com cerca de 2 milhões de peças. As motos Dafra são bonitas, modernas, seguras e completas, por um preço justo.
Com todos esses benefícios, logo a Kansas se mostrou um produto atraente e começou a fazer um relativo sucesso de vendas e ficar cada vez mais conhecida. O marketing da Dafra era tão pesado que ela chegou a ser prêmio em provas de Big Brother da época. Abrindo as portas. Cada grupo terá que passar por 4 portas. Quem chegar primeiro e tocar a sineta será o vencedor. O grupo vencedor ganha 1.800 estalecas, o perdedor 450 e a xepa. Além disso, o grupo vencedor vai tentar a sorte e o escolhido ganha um test drive e uma moto Dafra. O sucesso da Kansas 150 era cada vez maior. O número de emplacamentos subia cada vez mais. Com isso, a Dafra então, aproveitando a boa fase e por uma questão de marketing, e mais para frente eu vou explicar o porquê de ser uma questão de marketing da Dafra, ela anuncia então em 2008 um modelo maior da Kansas 150, a Kansas 250. Porém, seria uma edição limitada de apenas 851 unidades. A Kansas 250 então chegava em 2009 com seu motor em V, cromados, guidão alto, rodas de liga leve e freio a disco na roda traseira. Tudo isso unido ao clássico visual custom, utilizando basicamente toda a plataforma da extinta Virago 250, com algumas diferenças. Chamando a atenção, a Kansas 250 fez um relativo sucesso no tempo que esteve em linha, já que seu tempo de vida seria limitado e o nome Kansas permaneceria nos anos seguintes apenas com sua irmã menor, a Kansas 150. E apesar de todo o sucesso, a partir dali começariam os problemas que a Kansas 150 teria que enfrentar adiante. Um problema gravíssimo colocaria seu nome em declínio. O que fazer quando um determinado produto apresenta defeito de fabricação? Em quanto tempo o fornecedor deve corrigi-lo? Essas são as perguntas mais comuns de você, telespectador, que se depara com alguma situação desse tipo. E hoje é comum ouvir falar em recall, especialmente no caso de veículos. Mas você sabia que recalls não se limitam apenas aos automóveis? Os defeitos de fabricação são comuns nos mais diferentes ramos da indústria. Mas quais os caminhos legais que o consumidor deve percorrer diante desse problema? E foi em decorrência de um defeito de fabricação que um motoqueiro, por muito pouco, não perdeu a vida. A moto que ele pilotava partiu-se ao meio com a quebra do quadro. Laércio Lobo mostra exatamente onde o quadro da moto se partiu. O motociclista lembra o pior momento da vida dele. Esse acidente ele aconteceu no dia 8 de dezembro de 2010. A moto simplesmente partiu ao meio, entendeu? Assim, ela me arremessou mais ou menos a uns 8 metros da moto. Eu tive escoriações nas costas, nos braços, nas pernas, quebrei a minha clavícula. Nessas fotografias, o registro das escoriações que teve pelo corpo. A moto de 150 cilindradas é desse mesmo modelo. Preocupado com a possibilidade de haver outro acidente, o irmão já se precaveu, reforçando parte da estrutura da moto. Eu fiz o reforçamento justamente onde ela parte. Eu fiz e penso futuramente em fazer em toda a estrutura. Porque já que você reforça onde parte, ela pode partir em outro lugar. A gente não sabe até que ponto pode acontecer, a questão da qualidade. A gente já viu que, infelizmente, deixa a desejar. Eu passei um risco de morte realmente, e existem vários casos nessa mesma situação. Quem tiver a oportunidade de colocar lá no Google quadro da Kansas 150 partido, vão se impressionar. É uma coisa chocante. Você vê a todo momento uma nova situação, um novo, ou no próprio até Orkut. Quem tiver acesso ao Orkut, entra na comunidade Kansas 150, que vai ter vários relatos, entendeu? O que Laércio, a família e os amigos agora esperam é que a justiça seja feita. O meu processo está na justiça, entendeu? Apesar dos problemas de trincas e quebras de quadro não ser um problema exclusivo da Kansas, nela foi muito mais grave, pois a moto literalmente se partia em dois, causando acidentes gravíssimos para seus donos. A quebra do quadro acontecia abaixo do tanque na barra principal de sustentação do chassi, e pelo fato da Kansas utilizar um chassi de berço semiduplo, todo o peso da moto e do piloto sobrecarregavam a coluna de sustentação dianteira. O tubo logo acima da barra Y se rompia, dividindo a moto em duas e causando o acidente. Foi dito na época que apenas os primeiros lotes da Kansas apresentavam este problema,
e logo a DAFRA ofereceu o recall do quadro para quem tivesse qualquer suspeita de trinca e quebra do chassi, e até hoje ainda é possível fazer essa troca. Infelizmente, esse e outros problemas, como a quebra do motor, desgaste prematuro de peças, falta de assistência e falta de peças de reposição não só da Kansas, como de outras motos da DAFRA, fizeram com que não só a Kansas, mas como qualquer produto da DAFRA fosse visto com maus olhos, como produtos de baixa qualidade, chegando até mesmo a virar símbolos de deboche e zoeira para quem comprava alguma moto da DAFRA na época. Eu comprei uma DAFRA faz um ano e ela nunca está ao meu lado. Ela vive na oficina e a fábrica não tem peça e eu tomei no cu. Tomei no você por cima da merda. Apesar de todos os problemas e má fama que a DAFRA sofreu, a Kansas ainda continuou vendendo razoavelmente bem. Porém, era nítido a queda de vendas, e até o ano de 2010 já haviam sido emplacadas mais de 30 mil unidades da Kansas 150. E o problema de quebra do quadro já estava sendo esquecido. Porém, para garantir que o problema não voltasse, a partir de 2011, a Kansas receberia um reforço no quadro, exatamente nos pontos de quebra que ocorria nas Kansas fabricadas anteriormente. Além do reforço, foi feita também uma pequena atualização no visual da moto. Isso porque havia chegado no mercado uma nova concorrente, a Kaziski Mirage 150, que segundo suas propagandas e comerciais, era a moto mais bem acabada e completa da categoria. Kaziski Mirage 150, a mais completa moto custom de baixa cilindrada do mercado. Design moderno, segurança e todo o conforto proporcionado pelo estilo custom fazem da Mirage 150 uma moto sem igual na sua categoria. A vantagem fica por conta dos itens de série que fazem dela uma estradeira. As pedaleiras avançadas, bagageiro, guidão alto, assento ergonômico e CC-bar de série garantem conforto ao piloto e garupa. O único da categoria, conferindo maior comodidade e segurança para o garupa. Para completar o visual, a Mirage 150 vem com marcador de combustível no tanque, detalhes cromados, piscas integrados à lanterna traseira e o motor na cor preto fosco. Com isso, em 2011, a Kansas ganhava novas rodas de 10 raios e escapamento na cor preto com protetores cromados. Outro motivo para a troca do escapamento foi a chegada do Promote 3, que já estava em vigor desde janeiro de 2009. Para que a Kansas continuasse a ser comercializada no Brasil, ela precisava atender aos requisitos do Promote 3, ou seja, ela tinha que poluir menos para continuar circulando. A solução encontrada pela DAFRA foi colocar um novo escapamento com a adição de um abafador e um catalisador, além de reajustar o carburador. Com isso, a Kansas ganhou uma sobrevida e continuou sendo comercializada até o final de 2015, quando foi encerrada sua produção, dando lugar à Horizon 150, ou Horizon 150 como ficou mais conhecida. Como sabemos, muitas peças de outras motos são compatíveis com a Kansas. Isso porque motos chinesas aproveitam muito de projetos antigos de outras marcas de motos para construírem as suas. No caso da Kansas, além do motor, que é o mesmo motor Honda melhorado, ela também recebeu peças de outra moto da Honda, a CB250 Nighthawk, onde dela foi herdado toda a parte de mesas, suspensão e disco de freios dianteiro, além das rodas de liga de 5 raios. Como dito anteriormente, a Kansas é uma motocicleta chinesa fabricada pela Zongshan e derivada dos modelos ZS 125-30. Lá na China, ela faz parte de uma família de 3 motocicletas, sendo ela a ZS 125-30, sua versão maior de 250 cilindradas, a ZS 250-5, também conhecida como V-Storm 250, e por último, a ZS 125-50, conhecida também pelo nome de Pursuit 125.
uma moto de 125 cilindradas com acabamento refinado que servia como um intermédio entre a ZS 125/30 e a ZS 250/5. Apesar de serem motos da mesma fabricante, aqui no Brasil elas foram vendidas por montadoras diferentes. A ZS 125/30 vendida através da Dafra como Kansas 150, a ZS 250/5 vendidas através da Sandal como V-Blade 250 e a ZS 125/50 vendida através da Kazinski como Mirage 150. Assim como a Dafra, outras empresas de motocicletas adotaram esse tipo de negócio por importação. Por isso, parcerias com empresas chinesas eram comuns naquela época. Tanto que não só a Dafra, mas várias outras empresas surgiram com esse formato de negócio aqui no Brasil, como a Kazinski e a Sandal, por exemplo. Com isso, o projeto ZS 125/30, a nossa Kansas, foi parar também em outros países, como o Reino Unido, Tailândia e Polônia. No Reino Unido, ela foi vendida pela Lexmoto com o nome de Arizona 125. Na Tailândia, pela Ryuka Motorcycles com o nome de Ryuka RK 125. E na Polônia, pela Yunak, com o nome de Yunak 131. Se comparadas a Kansas, elas tinham algumas poucas diferenças. A Arizona e a 131 basicamente eram a mesma motocicleta. A única diferença ficava no nome delas, mas de resto eram a mesma coisa. E em relação a Kansas, elas possuíam um velocímetro com fundo preto e que marcavam em milhas ao invés de quilômetros por hora. Também tinham refletores nos paralamas dianteiro, algo que a Kansas não possuía, mas em compensação não tinham nem as capas cromadas nas buzinas e nem o protetor de escapes que a Kansas tinha. As diferenças mais interessantes ficavam para o modelo da Ryuka, a RK 125, que era equipada com um painel duplo, diferente do clássico painel solo que já conhecemos, com velocímetro, conta-giros e luz indicadores de reserva de gasolina. Apesar desse painel não ter equipado a Kansas aqui no Brasil, ele é um painel até interessante e diferenciado. Quem tiver interessado em adquirir um e adaptar aí na Kansas, é possível encontrá-lo em sites internacionais como o AliExpress, porém ele não é um painel barato. Outra coisa que eu achei interessante no modelo da RK, pessoal, é que apesar dele usar o mesmo motor da Kansas, o cabeçote dele aparenta usar duas velas, uma de cada lado. Mas não tenho certeza sobre isso. Quem tiver mais experiência e mais conhecimento sobre cabeçotes, pode deixar aí nos comentários para mim saber se isso realmente é possível, valeu? Uma última curiosidade aqui, pessoal, é sobre a Kansas 250. A ideia da Dafra de lançar a Kansas 250 já era pensada para o segundo semestre de 2008. Ela seria mais uma motocicleta que completaria o catálogo da Dafra e teria a missão de concorrer com outras motos custom de 250 cilindradas da época. A moto já estava sendo produzida e seria nomeada como Horizon 250. Porém, a chegada do Promote 3, que entraria em vigor em janeiro de 2009, impediu que ela fosse produzida em massa, pois ela não atendia às novas leis de poluentes. O que aconteceu então no ano seguinte é que o Promote 3 foi adiado para abril. A Dafra, já com as motocicletas em estoque, aproveitou para vendê-las até a entrada das novas leis, e como uma jogada de marketing, lançou as motocicletas como uma edição limitada com o nome de Kansas 250, aproveitando o sucesso da Kansas 150. Por isso, foram produzidas apenas 851 unidades da Kansas 250. Como a Kansas 250 é um clone da Yamaha Virago 250, muitas teorias foram criadas de que aquelas Kansas foram um último estoque da Yamaha vendida para a Dafra, depois da Virago ter saído de linha, ou de que a Yamaha havia vendido o projeto da Virago para a Dafra. Mas na realidade, a Kansas 250 é também uma motocicleta importada como as outras. E assim como a Kansas 150 veio de um projeto de uma das parcerias da Dafra, com a 250 foi a mesma coisa. Só que a Kansas 250 é um projeto da Lifan, e a Kansas 250 nada mais é que a Lifan Delta LF 250 trazida para o Brasil.
A diferença é que a Dafra adicionou rodas de liga leve para poder colocar o freio a disco na roda traseira. Mas no geral é a mesma moto. Obviamente a Lifan Delta não passa de um clone da Virago também, pessoal. Mas achei interessante pesquisar mais a fundo e deixar o vídeo mais completo possível para vocês e para ficar esclarecido de que a Kansas 250 não eram Viragos que a Dafra havia comprado da Yamaha. Nunca houve nenhum tipo de parceria ou acordo entre a Dafra e Yamaha. Algo parecido aconteceu também em 2002 na Kazinski, com o lançamento da Fúria 250, que também foi vendida em pouquíssimas unidades, e assim como a Kansas, a Fúria 250, na verdade era a Lifan Delta LF 250 importada para o Brasil. E é isso aí, pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Eu espero que tenham gostado de conhecer toda a trajetória da Kansas aqui no Brasil e todas as curiosidades que marcaram a moto nesse tempo todo que ela teve aí em linha. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui e nos vemos no próximo vídeo, galera. Falou!